Pessoal, aqui é o Túlio Santos, do canal Túlio Santos Curvas, Curiosidades e etc. Bom, hoje o assunto não é dos mais divertidos, pelo contrário. Donald Trump fez uma invasão completamente arbitrária e capturou, ou melhor, sequestrou o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A situação mundial já não estava num momento positivo. O presidente da Rússia, que também não é nenhum santo, diga-se de passagem, mas estava sendo cercado por todos os lados pela OTAN e por isso teve que fazer aquela guerrinha contra a Ucrânia, que guerra é guerra, não há lado santo com uma guerra. O ideal é chegar a um diálogo, mas a OTAN foi cercando todos os paizinhos em volta da Rússia. A Rússia foi vendo acontecer e em um dado momento o presidente da Rússia, que também não é uma pessoa muito equilibrada, foi lá e fez aquele ataque na Ucrânia. E morreram milhares de pessoas, entre eles russos, ucranianos e outras pessoas de outras nacionalidades. E a coisa já estava muito feia. Numa entrevista recente, o presidente da Rússia dizia que era provável ter uma guerra na Europa da OTAN contra a Rússia em 2026. Era possível. Isso já tem uns 5 ou 6 dias que ele falou em entrevista. Porém, como houve essa atitude extremada dos Estados Unidos, a situação piorou de uma forma nunca vista na humanidade. Nunca estivemos tão próximos de uma guerra mundial. Vou explicar por quê. Primeiro, China, Rússia, Brasil inclusive, os BRICS, formam uma aliança contra os países do chamado primeiro mundo, né, que são os países da Europa e a América do Norte, Canadá principalmente. O México ficou com a parte ruim do acordo acordo comercial. Bom, a situação é dramática. A China não tem como não responder. Ela pode responder de várias maneiras. Primeiro, economicamente. A China é a maior detentora de títulos americanos no mundo. A China financia os Estados Unidos. Se não fossem os compradores de títulos chineses que compram títulos americanos, da dívida pública americana, os Estados Unidos simplesmente teria quebrado. Porque os Estados Unidos, desde daquele problema todo do subprime, está hiperendividado, teve que estatizar bancos como Citibank, está numa situação horrorosa. E se piorar, não tem jeito. A guerra vai acabar surgindo. A China vai ter que reagir de alguma forma. Ela pode cortar relações comerciais com os Estados Unidos, pode parar de comprar dólar americano, o que já seria uma terceira guerra, porque os Estados Unidos não resistiria. Ou pior, a China pode comprar o barulho da Venezuela literalmente e ameaçar os Estados Unidos de bombardeio nuclear, se os Estados Unidos não parar de ter essas atividades completamente atípicas, imbecis, totalmente alucinadas. O Trump tentou de todas as formas impor barreiras alfandegárias e só teve prejuízos. Como ele não teve sucesso
com as barreiras econômicas, ele partiu para uma posição de ataque físico à Venezuela. E isso não tem como ser ignorado pela China, que é a líder dos BRICS. E, atualmente, a China é o maior país do mundo, tanto em dinheiro, tanto em PIB, quanto em tecnologia, tanto em vários segmentos de indústria civil. A maior parte das indústrias que produzem estão na China. Se a China resolve estatizar todas as indústrias americanas, o que é que vai ser dos Estados Unidos? Nada. Então só resta a guerra mundial. Estamos num momento que temos todos que rezar e pedir pelo bom senso dos chineses, mas que tenham bom senso, mas não sejam apáticos, porque os Estados Unidos e a OTAN já colocaram as manguinhas de fora e precisam ter uma resposta minimamente à altura. De qualquer jeito, gente, nunca estivemos tão perto de uma guerra nuclear. Rezem, rezem e rezem muito. Não pensem, uma guerra nuclear não chega aqui. Uma guerra nuclear simplesmente colocaria, mesmo que só fosse nos países do norte, colocaria o planeta com camadas de gás tóxico por anos. Seria um novo inverno, uma nova era do gelo. Simplesmente não teríamos comida por anos. De 8 bilhões de pessoas na Terra, a população na Terra ia passar para menos de 1 bilhão. Então, rezem, gente. Rezem. Conversem com todas as pessoas que vocês conhecem. E torçam por uma decisão acertada do governo chinês.